a CCJ e o STF. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um pacote de medidas que tem como foco a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. As iniciativas foram chamadas pela velha imprensa, né? Citei um pouquinho, já falei um pouquinho sobre isso, vamos falar mais, de pacote anti-STF, mas são, na verdade, um pacote pró-Constituição. Um dos textos aprovados limita as decisões monocráticas no Supremo e em tribunais superiores. Apenas um ministro decide e fica por isso mesmo. Outra PEC permite ao Congresso Nacional suspender decisões do Supremo. E a CCJ também aprovou um projeto de lei que permite ao Congresso Nacional instaurar processo de impeachment de ministros do STF que usurparem a competência das casas legislativas. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criticou a aprovação das medidas. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. O ministro Gilmar Mendes também reagiu. Este tribunal, como Vossa Excelência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. Se a política voltou a respirar áreas de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Costa, começo por você. Alguém respira ares de normalidade no Brasil? Alguém pode defender a democracia não cumprindo a Constituição? É óbvio que não, né, Lacombe? Mas veja, perguntar a opinião deles sobre as PECs que estão em andamento é como perguntar a Dilma Rousseff na época o que ela achava do impeachment. Né? Eles, obviamente, são a parte mais afetada para o andamento dessas PECs e quem adquiriu tanto poder arbitrário assim não quer se ver mais sem esse poder demasiado. Então é óbvio que eles estão apenas defendendo interesses particulares, né? Mas é um cinismo atroz falar que as instituições estão funcionando, não se mexe em instituições que estão funcionando. É óbvio que não estão funcionando. Os ministros do Supremo, né, fazem viagens para eventos ligados à JBS, de casos que eles estão investigando ou julgando, tudo uma promiscuidade enorme com os donos do poder. Temos inquérito do fim do mundo, temos prisões políticas no país, foros inadequados sendo julgados no STF, tudo, absolutamente tudo errado. E os ministros ficam mandando recado, ameaçando, né, por meio de seus assessores informais da velha imprensa, Globo e companhia, mandando um recadinho que se a PEC passar vai ser barrada, vai ser considerada inconstitucional, né? Uma emenda constitucional vai ser derrubada por ser inconstitucional, o que nos leva talvez à única solução possível, que é a do próprio deputado, eu vou deixar ele falar melhor, o movimento constitucionalista, mas enfim, é uma loucura isso, né? Não pode haver mais mudança nenhuma no STF, que é visto como ataque à instituição. Eles são intocáveis, são os deuses do Olimpo, com o apoio de uma velha imprensa que é esquizofrênica. Você pega o caso, por exemplo, do Estadão, um jornal tucano, tem o o Jekyll and Hyde lá, né? Tem o dia que acorda criticando os abusos supremos e tudo, e tem o dia que chama de vendetta projetos de emenda constitucional para mitigar o abuso de poder, de decisões monocráticas e tudo mais. Por que seria vendetta?
É vingança de quê? Então, qual é a do Estadão? Né? O que ele quer, na final? Ele quer criticar as ações abusivas do Supremo, mas na hora que a única instituição que tem realmente a previsão constitucional, o poder de legislar, inclusive assuntos da Corte Suprema, tenta fazê-lo, é chamado de vingança por conta do orçamento secreto e blá blá blá. Então não pode mais reformar, é proibido reformar o STF. Isso virou ataque à democracia, ataque à instituição. Como é que o Barroso acha que está funcionando uma instituição quando ele, como presidente do STF, se gaba num convescote de comunistas da Uni, dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma instituição funcionando bem. Perdeu o mané numa mola, nós temos lado e nós ajudamos o ladrão a voltar à cena do crime, como diria Alckmin. Isso está funcionando, que é uma beleza. Se você criticar ou se usar um batom para escrever numa estátua por desabafo, por indignação, por revolta, sem nenhum antecedente criminal, perdeu o mané numa mola, você pega anos de prisão e fica longe dos filhos, como aconteceu com a cabeleireira Débora. Então é uma loucura, né? Todo mundo que diz que as instituições estão funcionando no Brasil é parte do problema, é cínico, é cúmplice desse troço aí. E é, mais uma vez, ingerência em cima de outro poder. Cadê a tal harmonia e independência entre os poderes? Não existe. Os ministros vão, uma vez mais, tentar abortar as PECs em andamento para preservar o seu poder totalitário, né? E depois ainda podem até se gabar disso, como já fez o Barroso. Aquela PEC do retrocesso do voto impresso, eu impedi. Ele se gabou de ter promovido ingerência entre um outro poder, e o poder que pode legislar, porque não cabe a esses togados sem voto, não cabe a eles decidir. Mas o Barroso gosta de contar a história do casamento da filha, que a ministra Carmen Lúcia estava com fome, queria pegar um brigadeiro, a moça, muito ciosa e zelosa da sua função, disse: não pode. Ele falou: mas ela é ministra do STF. Não pode, mas eu sou o pai da noiva. Não pode. Aí ele foi lá e pegou. É a flexibilidade hermenêutica, a interpretação das regras. Então ele usa um palavreado bonito do positivismo, blá, 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 e na prática é isso, é o puro arbítrio dos iluminados que querem empurrar a história. E quem estiver no caminho vai ser atropelado, mas afinal de contas é um preço baixo a se pagar pela recivilização do país, né? É preciso refundar um Brasil novo, porque o povo, se deixar o povo livre, dá ruim, vota até em Bolsonaro. Onde já se viu um negócio desse? Então o Barroso está garantindo que o Brasil está progredindo rumo à Venezuela, e quem criticar vai se dar mal. Ana, o Barroso quase usou quase de novo, fez uma analogia entre a situação com o futebol, né? Quando estava ali mais forte o desejo pelo impeachment do Alexandre de Moraes, todo mundo acreditando que se conseguiria, né, reunir aquele número de senadores para que esse impeachment andasse. Ele falou: não, mas é como se expulsar, dar o cartão vermelho, expulsar um jogador do time adversário. E agora ele falou: não se mexe em instituições que funcionam, quase não se mexe em time que está ganhando. Então, mais uma vez, é um STF que se enxerga como um jogador e não como juiz, né? O juiz que cumpre as regras que não ele que faz, né? Ele só tem a obrigação de fazê-las serem cumpridas e nada além disso. E sabe qual é o problema, Lacombe? Não é nem que eles se sentem como jogadores, né? Como um lado, mas eles se sentem como donos de um time num ambiente assim bastante nada democrático. Eu estou falando isso porque vários jogadores de vôlei do Brasil, técnicos também, jogaram em países como a Rússia, por exemplo. Inclusive, muita gente nem recebeu o dinheiro das temporadas que passaram lá. E a gente escuta toda hora, Lacombe, histórias do dono do time chegar momentos antes de uma partida importante no vestiário e dizer para o técnico: hoje você tem que perder, tá? E todo mundo ali: como assim? Não, hoje você tem que perder. Eu arrumei algumas coisas aí e a regra hoje é que hoje você tem que perder. Então, assim, a sensação é essa. Ninguém joga no Brasil de acordo com as regras do jogo. É sempre um Supremo lá em cima dizendo: hoje você pode, hoje não, hoje eu deixo, hoje não. Não existe Constituição, não existe
o nosso sistema, né, de checks and balances, de freios e contrapesos, joguem Montesquieu pela janela, acabou, não existe. Eles que vivem falando, né, dos grandes pensadores para cá, pais fundadores dos Estados Unidos para lá, esqueçam tudo isso, porque não interessa, os discursos são discursos recheados de platitudes, eles falam apenas para a bolha deles ali, porque eles falam na defesa da democracia, do Estado de Direito. A gente sabe muito bem o que está acontecendo, né? E o próprio Montesquieu ele alertava sobre o risco, né, presente no abuso de poder, principalmente em qualquer sistema de governo, diga-se de passagem, inclusive em democracias, né? Especialmente se aqueles encarregados de proteger a Constituição e as leis, eles não encampassem, não andassem nesse caminho. Então, eu anotei aqui a frase do Barroso, né? Instituições cumprindo bem suas funções. É inacreditável isso, ouvir uma coisa dessa depois de tantos desmandos, tantas inconstitucionalidades. Então, agora o que nos resta é, aos poucos, a gente trocar o Senado, a Câmara, porque em algum momento nós teremos que colocar a nossa ferramenta constitucional de checks and balances, o impeachment, né, de um ministro desses que adora cometer essas inconstitucionalidades e colocar o Brasil nesse hospício jurídico ao qual nós estamos submetidos já há alguns anos. Vamos ter que trocar o Senado. Não tem jeito, é a casa revisora da nossa República. Vai levar tempo? Vai, mas a gente não pode desistir disso, porque se eles continuam berrando aí, gritando, né? Ah, foi golpe. A gente sabe muito bem que o golpe que nós vimos no Brasil, testemunhamos no Brasil, o golpe foi contra a nossa Constituição e por parte do Supremo. Não vou nem me estender muito não, Lacombe, porque eu estou louca para ouvir o deputado Luiz Felipe, porque eu sei que tem muita coisa pela frente para a gente arrumar e eu acho que a gente não pode, a única coisa que a gente não pode é desanimar. Pois é, deputado, o Rodrigo e eu falamos sobre o tratamento que o Globo, o Estadão deram a essas PECs que passaram na CCJ, chamando-as de vingança contra a esbórnia do orçamento secreto, dizendo que é uma ideia golpista. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o público por que essas PECs, né, foram feitas, qual a importância de cada uma delas, deputado. Obrigado. Bem, antes de entrar no mérito da PEC em si, eu vou explicar a quem está nos escutando o que torna uma mudança constitucional inconstitucional, né? O que basearia ou fundamentaria a argumentação de um juiz para dizer o seguinte: o que vocês estão debatendo não procede na Constituição, viola cláusulas pétreas, vocês não podem discutir isso. Então são 4 coisas, tá? A primeira é o voto universal. Essa PEC de reformar ou de criar um freio no STF, ela trata do voto universal? Não, não trata do voto universal. A segunda coisa que torna uma emenda constitucional inconstitucional é acabar com o sistema federativo, né, com a organização federativa, né, de estados, municípios. Ela acaba com os estados e municípios, fere isso aí? Não, ela não fere isso aí, não toca nesse assunto. A outra coisa, os direitos individuais universais, que é o artigo 5º lá, direito de livre expressão, de ir e vir, direito de consciência, essa emenda constitucional trata disso, nem chega perto de tratar desse tema. Então tem o 4º item, que é a separação de poderes. Essa PEC, ela acaba com a separação de poderes, ela concentra poderes, ela elimina os freios e contrapesos que existem entre os poderes. Não, ela reforça, ela é um freio num poder que ele sim está agindo de uma maneira descontrolada, descabida, hiperativo, que é o STF. Então, é para isso que serve essa PEC. É uma emenda constitucional para reforçar o freio contra um poder autoritário, monocrático,
que age em todas as esferas. E não reconhecer que o STF tem esse poder hoje é a maior mentira contada para o povo brasileiro, é a maior mentira contada para os deputados e todos aqueles que trabalham direito. E certamente que todos aqueles que observam no Brasil e fora sabem que não é esse o fato. É isso que é inacreditável. Então eles estão calcando a argumentação deles que falar de uma emenda constitucional que freia o ativismo judicial, que freia as interferências que o STF faz no legislativo, faz no executivo, de maneira completamente fora da lei, que debater o freio contra isso é inconstitucional. Veja só o absurdo. Então, essa argumentação da mídia, essa sinalização de argumentação do juiz, porque eles não entraram muito na defesa, mas eles aludiram que era por aí que eles vão argumentar uma defesa contrária a esse tipo de medida. Muito bem. Se eles foram para esse lado, é uma mentira deslavada, descarada na cara de todo mundo, que arranjem argumentos melhores e que toquem, de fato, naquilo que torna a PEC inconstitucional. Mas a verdade é que ninguém, essa PEC, como ela não trata de ferir essas cláusulas que a tornaria inconstitucional, então podemos debater, podemos votar, podemos aprovar. E se o STF vetar isso, ou negar isso, é realmente um ataque contra todo o sistema representativo, toda a população. É isso que tá sucedendo aqui, né? Que está ficando bem claro para todos. Então é muito importante dizer isso. O que a PEC fala? A PEC 28, que foi da minha relatoria, foi até criada pelo deputado Reinaldo Stefanes, ele foi muito feliz na PEC, na emenda constitucional, exatamente porque ele sabia que a gente não pode tirar a última palavra do STF. Aí sim, você poderia dizer, acabou com o poder do STF de avaliar a inconstitucionalidade de um tema que de fato é inconstitucional, certo? Então, ponto passivo aqui, concordo. Então essa PEC não faz isso. O que a PEC faz? Ela dá um freio. Ela diz o seguinte, primeiro que ela acaba com as medidas monocráticas, esse também é um reforço à PEC 8, que só faz isso. A PEC 8 dá um refino bem granular de como fazer esse fim das decisões monocráticas. A PEC 28 também faz isso de uma maneira mais generalista. Muito bem. O segundo aspecto é que ela dá a capacidade do Congresso que, mesmo se uma medida for em colegiado, não monocrática, mesmo se uma medida em colegiado for ativista, for fora do foro do que seria a competência do STF, está criando uma lei nova, está revogando um processo legislativo legítimo, um PDL, por exemplo, que é um decreto legislativo legítimo, ou um decreto até do executivo, se o judiciário tomar essa decisão, cabe ao Congresso por 2/3 atingir 2/3 no Congresso é difícil, opaca, tá? É bem difícil. Então já é um freio bem, assim, eu diria que tá dando aqui o benefício da dúvida até para o STF. Muito bem, cria por 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, a gente pode suspender esse ativismo judicial que foi acometido aí pelo STF durante 2 anos. E se o STF ainda entender que tem que ir adiante mesmo que o Congresso esteja contrário, ele pode formar uma hipermaioria de 4/5 e aí revogar a suspensão, ou seja, a palavra final ainda é do STF. Então, como é que eles argumentam que isso aí é inconstitucional, que melhorar esse freio é inconstitucional? Realmente, olha, exato como o Constantino disse, é para manter um poder autoritário, arbitrário, monocrático e agir em tudo, em todos, fora da lei, acima da Constituição, acima do próprio regimento do próprio STF. É isso que eles querem preservar. E os interesses são muito além dos políticos. Tem interesses políticos de controle? Absolutamente sim. E são enormes esses interesses. Agora, e os interesses econômicos? É isso que a gente tem que pautar aqui. Porque cada juiz ali nomeado tem o poder de fazer alívios às grandes empresas, aos grandes interesses internacionais, bilionários. Não é nem de 1 bilhão, não, é de centenas de bilhão. Então veja o poder econômico que eles também
estão segurando nas mãos, será que não é por isso também? E menos a questão política? Não será também por questões econômicas? Eu jogo a dúvida aqui, porque em termos de raciocínio não faz sentido nenhum o que eles estão argumentando, que a PEC é inconstitucional, e olha, desqualifica toda a mídia que não tem um quadro jurídico ali qualificado para fazer uma leitura honesta do que foi a emenda relatada ali na comissão. Então, estamos aí com, de fato, uma situação muito reveladora do que é o STF, do que é o nosso Estado, a falência do nosso Estado de Direito, e as nossas alternativas são, de fato, muito limitadas em função dessas ações. Quanto à imprensa, a gente lembra antigamente, né, quando a imprensa era imprensa de verdade, nós tínhamos editorialistas de um nível altíssimo e que, quando não era, né, do métier deles um assunto específico, eles buscavam as fontes sérias, né? Esses editoriais do Estadão e do Globo realmente são completamente absurdos. Bom, essas PECs passaram na CCJ, mas aí nós vamos esbarrar ali no presidente da Câmara, no Arthur Lira, que já disse para o Gilmar Mendes que as medidas aprovadas na comissão não serão pautadas até fevereiro do ano que vem, quando ele, Lira, vai deixar o comando da casa. E outro, ao entrar, né, que entrou em campo para defender o Supremo, foi o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. As outras medidas, inclusive uma que que prevê a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, essa me parece ser mesmo inconstitucional. A palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei num país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal, isso nós não discutimos e não questionamos. Bom, o deputado falou aí de interesses econômicos, então, antes de passar para o Consta para mais uma rodada de comentários, o Pacheco foi um dos palestrantes do segundo Fórum Internacional, inclusive essa entrevista foi dada lá, né, na Itália, em Roma. Esse evento é promovido pelo grupo Esfera Brasil. Ele viajou num voo da FAB, ao lado do seu possível sucessor, Davi Alcolumbre, pode voltar à presidência do Senado, à presidência do Congresso, e também participaram desse evento na Itália o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro do Supremo, Dias Toffoli. E esse fórum, lá na Itália, ele teve como um dos patrocinadores o grupo JF, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que tem ações na corte, né, inclusive, com Dias Toffoli e com Barroso. O Barroso é, pelo menos, relator aí de 5 processos, consta, que envolvem o grupo JIF. As instituições estão funcionando muito bem, né? Resta só perguntar para quem. Para o brasileiro, trabalhador, honesto, para o cidadão sério, não. Agora, para esses que participam dos esquemas todos em Brasília, está tudo uma festa, né? Ninguém preso na Lava Jato mais, ninguém preso por corrupção no Brasil. Os irmãos Batista voltaram a ter uma presença enorme lá, né, no Palácio do Planalto, inclusive. Em uma palavra, Lacombe, para resumir isso tudo aí, é a promiscuidade, a palavra que eu usei, é uma grande promiscuidade. E outro escândalo que a gente tem que pautar aqui também, que a imprensa fala muito pouco, são os escritórios de advocacia dos cônjuges, né, desses ministros do Supremo. São verdadeiras fortunas que eles têm em causas ali, com um conflito de interesses gritante, né? Gritante. Esposa de ministro do STF com um cliente acionando a justiça para chegar na última instância. Quer dizer, é tudo promíscuo, né? Demais. O Brasil não é um país sério, é uma republiqueta das bananas, e isso aí, talvez, o Poder Judiciário talvez seja o melhor ícone para ilustrar isso. Agora, em relação ao que disse o deputado, e é bom lembrar, porque você mencionou os 2 editoriais do Globo e do Estadão que foram na mesma linha, né, que seriam interesses comezinhos dos deputados que, incomodados com a questão do orçamento secreto, estariam retaliando, né? Inclusive a Daniela Lima, uma das principais assessoras informais do STF na Globo News, ela chegou a dizer isso com todas as letras, né, que a ação do Congresso seria por conta disso, né, por interesses menores e tudo mais. Eu quero lembrar aqui que, via de regra, quem estudou o mínimo de filosofia política, escola das falhas de governo, né, a escola de Virgínia e tudo, vai saber o seguinte: a premissa nunca tem que ser de que os donos do poder são magnânimos
maravilhosos, oniscientes, onipresentes, porque se for assim, a gente pode defender um despotismo esclarecido. Nós defendemos o mecanismo de divisão dos poderes, desde lá do iluminismo, o verdadeiro iluminismo, né, o Montesquieu, não a turma dos filósofos franceses arrogantes que o Barroso se inspira tanto, justamente partindo da premissa de que o ser humano é falho. Por isso que você tem que ter as divisões, e você vai confiar, muitas vezes, que por vários motivos que não são necessariamente tão nobres, vai conter o outro. É por isso que a gente tem que ter isso. Então, infelizmente, não é o Congresso formado por deputados como o Luiz Felipe. Se fosse, o Brasil estava salvo, era outro país. Né? Imagina o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gayer, o Ricardo Salles, a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, todo mundo fosse com uma visão de mundo mais... Eu não gosto de usar a palavra ideologia, porque ideologia normalmente é uma coisa mais de esquerda, mas uma visão mais conservadora, né? E por princípios, agindo assim, por patriotismo, defendendo os valores, né? Era outro Brasil. Agora, é óbvio que para qualquer pauta, como o próprio deputado lembrou, precisa de 3/5 para uma emenda constitucional. 3/5. Não é moleza. Então, para você ter 3/5 de qualquer coisa que seja nesse Congresso, você tem que descer um pouquinho na lama. Você tem que comer farelo junto com os porcos. Você tem que engolir sapo. Então, o interesse desse pessoal que vai votar com você nessa hora é outro que não a defesa de princípios da pátria. Eles estão lá fazendo os acordos, as concessões, o toma lá da cá, exigindo algum acordo, exigindo que você vote numa outra pauta que você não prioriza tanto e você vai fazer uma concessão. É assim que as leis são feitas e as salsichas. Não é uma coisa bonitinha, o Barroso limpinho, numa sala toda higienizada, olhando e falando, vamos fazer uma lei magnífica, afinal de contas, nós somos a última voz da Constituição e como minha voz é linda, por isso que eu dou 5 entrevistas por dia, eu sou um pavão supremo maravilhoso. Né? Não é assim que as coisas são feitas. A democracia é um bicho diferente. Então... que seja porque tocou no nervo de muita gente do centrão fisiológico e eles estão incomodados com o STF. Whatever, né? Paciência, vamos nós usar isso ao nosso favor. E qual é o nosso favor? Qual é a pauta prioritária do Brasil hoje? Conter o poder arbitrário do Supremo. Essa é a prioridade. Até porque a autocontenção já ficou claro que não dá para esperar. Porque esse pessoal aí, eles ficam tomando decisões monocráticas. O Alexandre de Moraes faz o trabalho mais sujo, mas já deu para ver que eles saem em campo para se defender. Quando vai a plenário, o colegiado, com exceção de uns 2 ali, o colegiado aprova. A Carmen Lúcia chama de censura, mas diz até segunda-feira tudo bem. Cala a boca, já morreu? Não, brincadeirinha minha. Vambora. É Barroso, é Gilmar Mendes, é o Fachin, essa turma toda. Agora tem um comunista lá, o Flávio Dino. Não vai serrar fileira junto com os autoritários que querem a censura? Claro que vai. Então, existe ali uma turma que foi colocada lá para o PT, gente. Tem uma imagem circulando aí que a gente pensa até assim, meu Deus, o Brasil é resiliente. Era para ter afundado de vez. A quantidade de ministros, desembargadores, que o PT, essa quadrilha comunista, apontou para a STJ. Não é só o STF o problema, o STJ tem muita porcaria e corrupção, mas muita. E nós estamos vendo agora isso. De vez em quando a mídia faz um trabalhinho jornalístico, né? Esquece, né? É um lapso de bom senso, esquece que virou só militância e sai um negócio que presta de lá de vez em quando. Então é só escândalo, até traficante vendendo para funcionário terceirizado do STF, o Minhoquinha, o sei lá o quê, os nomes aí, né? Os apelidos. Vamos voltar aos apelidos, que a planilha da Odebrecht pelo menos era divertida, né? A gente ria e chorava ao mesmo tempo. Mas o editor do Brasil, o Toffoli, triturou. Não podemos mais lembrar da planilha da Odebrecht. Então, promiscuidade de um lado e o povo com seus representantes tentando fazer o trabalho certo do outro. E no meio do caminho, um bando de prostituta. Vamos tentar atrair as prostitutas para esse lado, né? Caso contrário, vira Venezuela mesmo.
Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.